Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, vamos para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações do nosso Vasco que ontem não saiu do zero contra o CSA lá em Maceió, mais um resultado preocupante, né? Mais um resultado decepcionante do Vasco da Gama, que ainda não conseguiu vencer desde que o futebol voltou após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Aliás, nos últimos 20 jogos, o Vasco tem um desempenho muito preocupante. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. A gente vai falar sobre João Vitor, né? A paciência com o João Vitor acabou de vez, né? Depois de ontem. Eu acho que não tem mais clima para o João Vitor permanecer no time do Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre Pablo Verratti, que está começando também a ser bastante criticado pelo torcedor vascaíno. Enfim, alguns pontos importantes aqui para a gente debater. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito. Sempre lembrando, né, todos os dias tem 2 vídeos sobre o Vasco da Gama de forma gratuita aqui no canal Machão da Gama, beleza? Um pela parte da manhã e outro no final da tarde. Então se inscreva para você não perder nenhum conteúdo e ficar sempre bem informado sobre o nosso gigante da colina. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu tô voltando. Vascaíno que é vascaíno sabe que agosto é um mês especial para o gigante. Dia 21 de agosto, o Vasco comemora 127 anos. E quem vai ganhar o presente é você. Prêmios, campanhas e promoções imperdíveis que só quem é fanático pelo Vasco vai ganhar. E aqui só tá um spoiler. E no mês de agosto, o Grupo Viriato vai disponibilizar isso tudo para você, vascaíno. Tá aí, né? Depois do recado do Grupo Viriato, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama, eu faço esse convite, né? Para vocês sempre apoiarem quem apoia aqui o meu trabalho, quem apoia o canal Machão da Gama. Então, já vai lá no Instagram do Grupo Viriato, siga, afinal de contas, amanhã já começa o mês de agosto e vai ter muita promoção lá no Grupo Viriato. Você pode ganhar prêmios aí relacionados ao Vasco da Gama. Então, meus amigos, não fique de fora dessa oportunidade. Tamo junto? Vamos começar falando da partida de ontem, né? O Vasco decepcionou. O Vasco não saiu do empate contra a equipe do CSA. Um jogo que começou daquele jeito que o Vasco vem começando as últimas partidas, né? Contra o Inter foi assim também. O Vasco começou pressionando em cima do adversário, criando oportunidades, mas acabou que contra o CSA o Vasco não conseguiu fazer o gol. E até acho que nesse jogo contra o CSA o Vasco foi menos efetivo do que no jogo contra o Internacional em relação às chances claras, finalizações, etc e tal. O Vasco não levou tanto perigo assim ao gol do CSA, né? Às vezes que o Vasco chegou foram em chutes ou cabeçadas ali em cima do goleiro do CSA e sem tanta força também. O Vasco não exigiu tanto assim do goleiro da equipe alagoana. E depois, no segundo tempo, né, o Vasco caiu muito de produção e poderia até ter perdido o jogo na reta final ali da partida. Acho que dá para a gente destacar no segundo tempo a entrada do Lloyd Augusto, uma surpresa positiva, né? É um jogador que a gente já não tem mais tanta confiança, tanta expectativa assim, mas que ontem entrou bem, foi para cima ali da defesa do CSA, criou algumas oportunidades. Destacar também o gol perdido pelo Felipe Coutinho, que foi uma coisa inacreditável, né? Felipe Coutinho praticamente na pequena área, era só se ele acerta o gol, é gol. Ele conseguiu fazer o mais difícil, né? Ele conseguiu tirar a bola do gol, chutar bem longe do gol, né? Um gol que, enfim, não se pode perder. E aí depois na parte final tivemos a expulsão do João Vitor, né? Que comprometeu qualquer possibilidade do Vasco ali de conseguir uma vitória. A gente vai falar sobre o João Vitor já, mas antes eu vou falar desse desempenho preocupante do Vasco, porque o Vasco até tem conseguido fazer boas exibições, mas não está conseguindo transformar isso em resultado. Foi assim contra o Grêmio. O Vasco amassou o Grêmio em São Januário, criou inúmeras chances de gols, mas não saiu do empate, 1-1.
O Vasco fez a mesma coisa contra o Internacional, poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, poderia ter saído do Beira-Rio vencendo por 2, 3 no primeiro tempo. Não conseguiu fazer isso, no segundo tempo acabou se dando empate, tudo bem, o Vasco foi prejudicado ali na situação do Léo Jardim, mas foi, enfim, mais um jogo que o Vasco criou e não soube aproveitar as oportunidades. E ontem a mesma coisa, né? Principalmente nos primeiros 30 minutos, o Vasco criou bastante, mas não fez o gol e não saiu do zero contra a equipe do CSA. E o que preocupa é que nas últimas 21 partidas, nos últimos 21 jogos, o Vasco tem apenas 3 vitórias. O Vasco venceu 3 jogos nos seus últimos 21. As vitórias foram contra o Fortaleza em São Januário, o Melgar em São Januário e o São Paulo no Morumbi, aquele último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo. A última vitória do Vasco, inclusive, né? Depois desse jogo, o Vasco não venceu mais. E para vocês terem uma ideia, o Fortaleza e o São Paulo já demitiram, né, os seus treinadores, já trocaram de treinador. Quando o Vasco venceu eles já estavam num momento bem ruim. E o Melgar, desde esse jogo contra o Vasco, só venceu 2 vezes em 7 partidas disputadas lá no Campeonato Peruano. Então, assim, o Vasco venceu 3 equipes que estavam em momentos bem ruins, né? Então, assim, é bem preocupante esse momento do Vasco, bem preocupante mesmo esses números, né? Porque o Vasco que está ali empatado com o mesmo número de pontos, né, do primeiro dentro da zona do rebaixamento, não consegue desempenhar para vencer os jogos. E aí eu te pergunto, a culpa é do Fernando Diniz? A culpa é do Diniz? Porque, sinceramente, como eu até falei nesse próprio vídeo, né, eu acho que o Diniz vem fazendo a parte dele. Ele está fazendo o time criar as oportunidades de gol. O Vasco tem ali posse de bola, né? O Vasco no jogo de ontem chegou a ter 75% de posse de bola. O Vasco tem mais posse que o adversário, o Vasco cria as oportunidades, mas o Vasco não consegue concluir essas oportunidades em gol. Então, assim, na minha visão, o trabalho do treinador está sendo feito. Ele está fazendo esse time jogar, ele está fazendo o time criar oportunidade de gol. Ele não pode entrar em campo também e chutar pelos jogadores, né? E finalizar pelos jogadores. Os jogadores têm que fazer a parte deles também. E aí entra a crítica à diretoria do Vasco, né? Cadê os reforços? Acho que não dá para o Diniz fazer milagre, né? Com esse time. O Diniz é um bom treinador, mas não é milagreiro. Acho que ele conseguiu fazer esse time jogar bola, conseguiu fazer esse time criar oportunidade de gol. A bola não está entrando por incompetência do elenco. Então tem que reforçar esse elenco, né? Tem que trazer reforços. Cadê os reforços? Presidente Pedrinho, cadê os reforços? Diretor técnico Felipe, Carlos Amodeu, cadê os reforços para esse time? Pelo amor de Deus, vai esperar entrar na zona do rebaixamento para abrir o desespero aí e contratar? Pô, vamos se mexer que tá complicado. Então, assim, não acho que a culpa seja do Fernando Diniz, mas se o Vasco continuar sem vencer, daqui a pouco vai respingar no treinador, não tem como fugir. Enfim, vou falar agora sobre 2 jogadores em específico, começando pelo João Vitor, que acho que a paciência acabou de vez com o João Vitor, né? Acho que não tem mais condições do João Vitor continuar sendo escalado como titular do Vasco. Eu já disse isso em outros vídeos e vou repetir nesse. Eu acho que o Vasco tem que negociar o João Vitor, tem que avisar os empresários dele para procurar aí uma negociação, procurar um clube. Não acho que o João Vitor seja um péssimo jogador, acho que não, mas acho que no Vasco ele não vai conseguir desempenhar mais. Acho que ele tem que respirar novos ares. Vai ser bom para ele, vai ser bom para o Vasco, vai ser bom para a torcida do Vasco, que não tem mais paciência com o jogador. O João Vitor é o jogador que mais recebeu cartões vermelhos entre todos os atletas da Série A do Campeonato Brasileiro, desde que ele estreou pelo Vasco. Ele foi expulso 5 vezes já com a camisa do Vasco da Gama e tem falhas consecutivas, né? Falhou no jogo contra o Grêmio, aí estava suspenso na partida contra o Internacional, volta contra o CSA e falha de novo, né? Falha de novo, acaba sendo expulso. Então, assim, a paciência com o João Vitor acabou. Acho que ele não pode ser titular no jogo do final de semana contra o Mirassol. Tem que trocar, não dá mais. E a paciência também está acabando com o Pablo Verratti, né? Ontem mais uma partida ruim de Pablo Verratti e a torcida está perdendo a paciência com ele, né? Muitas críticas já em relação ao desempenho do atacante. E aqui, eu concordo que o Verratti não tem feito boas partidas, mas, sinceramente, eu acho que o Verratti não é o maior dos nossos problemas, longe disso. Longe disso. O Verratti é um atacante que não está numa fase boa, mas geralmente quando a bola chega ele guarda. Eu acho que o que pega muito
E o que faz a coisa explodir muito em cima do Verratti é a falta de opções que a gente tem. E aí o Verratti acaba jogando ali os 90 minutos sempre, né? Porque não tem outro para entrar no lugar dele. A gente está a 4 janelas de transferências falando que precisa de um reserva para o Verratti e o Vasco não contrata. Então, assim, acaba desgastando também a relação do Verratti com o torcedor vascaíno. Complicado, meus amigos. Complicado, tá? Eu vou ficando por aqui nessa primeira edição. Volto mais tarde para falar mais sobre o nosso Vasco. Espero que tenha novidades sobre contratações. Tamo junto, um abraço, valeu.